Fala família, beleza? Nação rubro-negra ligada aqui no canal do GG. Esse vídeo é especial para todos vocês que nos acompanham por aqui. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, está se posicionando nos bastidores do Fla a respeito de uma criação da SAF na equipe do Flamengo. Isso mesmo. Zico, nesse momento, está se movimentando nos bastidores do Flamengo, algo que não é tão comum na história do mais querido. O Zico está interferindo em alguma coisa. Então, qual é o posicionamento do Zico? Vamos contar para vocês. Há uma emenda gerando nos bastidores do Fla que pretende dificultar a criação de uma SAF para o mais querido do Brasil. E o Zico, que é o maior ídolo da história do clube, é um dos mais de 200 rubro-negros que assinaram, aderindo a essa iniciativa, que tem o objetivo de criar regras que dificultam a criação, a implementação, né, de uma sociedade anônima de futebol na equipe do Flamengo. A meta é impedir que essa ideia de se tornar uma SAF para o Flamengo com uma aprovação de poucos conselheiros, ou seja, para o Flamengo virar SAF, hoje, é só o conselho do Flamengo ir lá, o conselho deliberativo, e aprovar essa SAF. A ideia dessa emenda, que já foi assinada pelo Zico, além de outros 200 rubro-negros, é que passe por uma votação mais ampla, precisa de uma maioria dos sócios. Vou contar para vocês essa história que tem a ver até com a eleição do Fla, porque envolve o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que é presidente do Conselho de Administração do Flamengo, é o seu cargo hoje, ele fez parte da gestão do Landim em algum momento e é candidato a presidente do Flamengo. Ele fez parte da gestão do Landim, mas ele será candidato da oposição. O candidato da situação vai ser o Danche, que é o vice-geral e jurídico da equipe do Flamengo. E o BAP, ele é um dos que está liderando, se não o grande da movimentação da assinatura dessa nova emenda do Flamengo. Então, o BAP está se movimentando nesse sentido, ele que será o candidato da oposição, um dos candidatos da oposição, enquanto o Danche é o candidato da situação, o candidato do Rodolfo Landim. Nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Fla vai se reunir para aprovar as camisas oficiais do time, uma reunião meramente protocolar. O Flamengo vai lançar as camisas para 2025 e aí, hoje, o Conselho Deliberativo à noite se reúne para poder fazer aquela aprovação protocolar dessas camisas, dos designs, enfim. E aí, esse movimento quer aproveitar a reunião, que a galera já vai estar por lá, para obter mais assinaturas, para poder protocolar o documento amanhã. Amanhã esse documento pode ser protocolado. São necessárias mais 50 assinaturas. É isso que a movimentação liderada pelo BAP, que tem o Zico como padrinho, vai buscar nessa reunião de hoje. 50 assinaturas para poder amanhã protocolar, e aí vai virar pauta no Conselho Deliberativo da equipe do Flamengo. Tendo mais 50 assinaturas, vira pauta, e aí o Conselho começa a discutir. Pela proposta, somente a Assembleia Geral, reunindo todos os sócios com direito a voto, podem votar na criação da SAF, que só seria aprovada com um quórum mínimo, além de uma ampla maioria dos votos. Eu leio para vocês o que está aí no documento. O inciso primeiro. A fusão poderá ser aprovada por maioria de votos, deliberando-se com a presença mínima de 600 associados. Então, tem que ter, no mínimo, 600 pessoas na reunião. Não são 600 votos, são 600 pessoas na reunião. E aí, a dissolução e a cisão, isso aí é o segundo inciso, só poderão ser aprovados por decisão de 3/4 da totalidade dos membros da Assembleia Geral. Então, vamos lá. A Assembleia Geral tem que ter 600 pessoas e 3/4 dessas 600 pessoas tem que votar a favor da implementação da SAF do Flamengo para que isso possa acontecer de fato. Além disso, o grupo quer fazer uma outra alteração, que é a seguinte: criar uma cláusula de quarentena que impede quem foi dirigente num triênio anterior de exercer um cargo na SAF. Essa é uma proteção anti-Rodolfo Landim, inclusive. É assim que se trata dos bastidores, por 6 anos. Como que funciona? Por exemplo, o Landim hoje é presidente do Fla. Vamos supor que o Flamengo vira SAF no ano que vem? O Landim só poderia assumir um cargo na SAF em 2031. Depois de fazer parte do governo associativo, e a gente sabe que mesmo virando SAF, o poder associativo continua, alguém que fez parte do associativo só pode fazer parte da SAF depois de 6 anos de quarentena. O próprio Landim, ele se autoconvidou para, se Flamengo virar SAF, eu posso ser CEO. Ele já falou sobre isso em entrevistas recentes. Então, é meio que uma cláusula ali anti-Rodolfo Landim, mas que vai servir para sempre. Então, são essas as movimentações que esse grupo liderado pelo BAP, que tem o Zico como padrinho, são essas movimentações para proteger uma possível SAF da equipe do Flamengo. A gente sabe que isso tem tudo a ver com a construção de um estádio para o Fla. Uma SAF para o Flamengo hoje é debatida nos bastidores em moldes rigorosamente diferentes da do Vasco, da do Botafogo,
do Cruzeiro. É uma SAF onde o Flamengo seguiria sendo o sócio majoritário e que seria utilizada nos moldes do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é o exemplo perfeito. O Flamengo quer uma SAF padrão Bayern de Munique, que é qual? Vende apenas 30% de si, 30% da sua vira sociedade anônima, o Fla, como associativo, tem 70% desse poder e 30% vai para a empresa que vai investir no estádio. E aí, o estádio, por exemplo, o Bayern tem o Allianz Arena. E aí tem o Allianz ali que tem uma porcentagem do Bayern de Munique, a partir desse modelo associativo, que não tem poder quase que nenhum dentro, porque só tem 30%. Então é assim. E o Fla projeta nesses 30% 2 bilhões de reais de venda. Então, é uma SAF que a gestão Landim pensa e que pode acontecer caso o Danche seja eleito, sucedendo aí o Rodolfo Landim. Isso aí, galera. O que vocês acham disso tudo? São a favor do Fla virar SAF para poder construir seu estádio, sem gerar dívida interna? Vocês acham que o Zico novamente da maneira certa? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Deixa nos comentários. Falou, fui, um beijo, nação rubro-negra.